Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículos 1 ao 11. João, capítulo 15, versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então agora falar com Deus, entrar à presença do Senhor na sala do trono da graça. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença, neste culto racional consagrado a ti. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é único no universo, todo-poderoso, que conhece todas as coisas, que vê e ouve a todos. E neste momento, ó Deus, nós estamos aqui de forma reverente, de forma humilde, te agradecendo pela salvação, te agradecendo pela vida eterna. Somos pecadores, reconhecemos isso. Não temos nem o direito de olhar para ti, muito menos falar contigo. Mas devido à tua bondade, à tua misericórdia, o teu grande amor para conosco, o Senhor se submeteu ao sacrifício na cruz do Calvário.
para derramar o seu sangue e perdoar os nossos pecados. Em verdade, conhecemos o bem e o mal, mas o teu santo nome, o nome do Senhor Jesus, nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Deus, pela tua ação, pelo teu amor em tomar o nosso lugar na cruz. Agora é um momento de súplica, ó Deus. E nós te pedimos de forma humilde. Atende às nossas necessidades. Atende, ó Senhor, a nossa oração, o nosso clamor, o pedido de cada pessoa que se volta para ti de corpo, alma e espírito em oração. Nós temos a confiança plena em ti. Sabemos que o Senhor, só o Senhor é que pode realizar tudo o que pedimos. Então, coloco nas tuas mãos todas as petições de todas as pessoas que neste momento estão a orar comigo. Atende, ó Deus, as necessidades, os anseios, os projetos, toda e qualquer necessidade, ó Senhor, de toda e qualquer ordem, isto segundo a tua vontade. É assim, ó Deus, que nós esperamos. É assim, ó Deus, que nós temos a nossa esperança garantida de salvação, de glorificação, de vida eterna. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, uma fé racional, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Dentro deste contexto lido de João 15, versículos 1 a 11, nós temos como tema do nosso sermão de hoje a boa uva da verdadeira videira espiritual. Vou repetir o tema do nosso sermão de hoje. A boa uva da verdadeira videira espiritual. Na narrativa do texto bíblico lido, Jesus ensina sobre a videira, sobre os ramos e os frutos, considerando que os vales e planícies da terra prometida, Israel, eram férteis para a produção de uvas e vinhos. Um exemplo disto foram os espias enviados por Moisés à terra de Canaã, onde de lá eles trouxeram um grande cacho com enormes uvas, suportado por uma vara sobre os ombros de 2 homens, de tão pesado que era o cacho. Sendo então uma terra que emana leite e mel, conforme a promessa do Senhor. O ciclo da uva, desde a plantação até a colheita, era bem conhecido dos israelitas. E Jesus sabiamente utilizou as etapas deste ciclo da uva para ensinar sobre o plano de salvação da humanidade, para ensinar sobre o viver saudavelmente uma vida piedosa cristã e também sobre o juízo de Deus. É neste João 15, 11, que o Senhor vai falar conosco sobre salvação e vida eterna. E, portanto, preste bem atenção no sermão de hoje. Não se despeça com absolutamente nada. Ouça e medite nesta palavra, que é uma palavra exclusiva
de Deus para mim e para você. O ciclo da uva, em analogia à vida espiritual cristã, passa por pelo menos 3 etapas, dentro de um resumo, dentro de uma síntese que nós vamos realizar. A primeira etapa do ciclo da uva é a dormência, chamada dormência pelos viticultores. A dormência é a primeira fase do ciclo das uvas que ocorre durante uma parte do outono e de todo o inverno. Nesta fase não existem folhas ou atividade de crescimento das uvas e as parreiras parecem mortas. Mas, embora aparentemente está em repouso absoluto, a fase de dormência da uva, o ciclo da uva, é de grande importância para a saúde e sobrevivência da videira. Tal qual o ciclo da uva, em analogia à vida espiritual cristã, muitos hoje estão na fase de dormência espiritual. Jesus, nos versículos 1 ao 3 de João 15, do texto base lido do sermão, se refere à condição de dormência espiritual de uma pessoa. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Esta dormência espiritual, no sentido espiritual, ela se projeta em 2 estados. Se não, vejamos, uma dormência espiritual passiva, que é a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não se achega ao trono da graça. E apesar de esta pessoa ter origem em Deus, não quer saber de Deus, ou não pratica a vontade do Senhor. Este ramo está em repouso absoluto e parece não ter os requisitos para produzir frutos no reino de Deus. Precisa ser achado ou achada, precisa ser restaurado ou restaurada. Mas, se não quiser, esta pessoa não quiser ser achada e restaurada, infelizmente, é retirada da videira pelo agricultor. Porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, o agricultor atira ou tira. E, portanto, não esteja num estado de dormência espiritual passiva, ouvindo a palavra e não tomando a atitude de realizar a vontade do Senhor, de entregar a sua vida a Jesus, de viver uma vida piedosa cristã de verdade. Mas há um estado de dormência espiritual ativa, e é a pessoa que está sempre diante de Deus, adorando em espírito e em verdade, e que ouve a palavra e se achega ao trono da graça todos os dias, porque está limpo e tratado pela palavra do Senhor. Se achega a Deus todos os dias, toda hora, todo minuto,
todo segundo, todo pensamento. Jesus disse, e limpa, o apicultor limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Este é o estado em que você deve estar nesse momento. Um estado inicial de dormência espiritual ativa. Aqui está a videira que é Jesus. Ligado a esta videira, o ramo de uma dormência espiritual ativa. E não passiva para que não seja tirado da videira. É um momento para que você, de acordo com a sua vontade espontânea, se junte a esta videira, que é Jesus Cristo. Logo após, no ciclo da uva, o estado de dormência, vem a brotação e a floração. Juntando aí como uma etapa só. Brotação e floração. Com o final do inverno e as temperaturas começando a subir, tem início então a fase da brotação, que representa o fim da dormência. Ou seja, a aparente inatividade para aqueles que estão em dormência espiritual ativa. Uma aparente inatividade da videira. É nesta fase que a planta começa a perder sua seiva por meio de um fenômeno apelidado de choro, que ocorre por conta do aquecimento do solo, que faz com que as raízes da videira entrem em uma atividade acelerada, absorvendo maiores concentração de água e de sais minerais da terra. É a seiva. Essa maior absorção aumenta a pressão dentro do caule da videira e causa a impressão de que a videira está chorando. Cerca de 30 dias após a fase do choro, dependendo das condições climáticas do solo e das substâncias retidas pelas raízes, a videira começa a brotar, dando origem aos brotos e às primeiras folhas. Daí o nome brotação. Já a floração é a etapa do ciclo das uvas que ocorre durante cerca de 1 semana e meia. Normalmente na metade da primavera. É um período de grande importância para a definição da colheita. Caso a floração ocorra em períodos de chuva, o pólen é lavado e a polinização deixa de acontecer, afetando também o processo de fecundação. Em outras palavras, a flor não vinga e a colheita pode ser afetada negativamente. Portanto, no ciclo da uva, depois da dormência, vem a brotação, onde aparece o broto, e a floração, onde aparece o florescer, as flores da videira, fruto de uma alimentação da seiva, da água e dos sais minerais retirados do solo pelo caule da videira. Na vida cristã, nós temos aqui que Jesus, nos versículos 4 e 5, ele se apresenta como aquele que é o único e suficiente para nos conceder
um novo nascimento espiritual. Nascer da água e do Espírito. Para a salvação e para a vida eterna. É só em Jesus que nós temos um novo nascimento e a salvação e a vida eterna. A vida da pessoa que... Isso quer dizer que a vida da pessoa que antes era de morte espiritual, agora brota e floresce como vida espiritual plena, para viver eternamente no céu, ligado à videira verdadeira, que é Jesus. Saiba que sem Jesus nós não temos vida e nada podemos realizar sem Jesus. Nada. E, portanto, eu quero dizer que se no estágio da dormência espiritual, como dizem na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, na fase da brotação. Como diz Jesus em João 15, 4, 5, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Não podemos produzir frutos para o reino de Deus se não estivermos ligados à videira. Versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque em mim, porque sem mim, nada podereis fazer. É do Senhor Jesus que nós recebemos o nosso sustento. Não só material, mas espiritual. É do Senhor Jesus que nós recebemos a iluminação. É do Senhor Jesus que nós recebemos a misericórdia. É do Senhor Jesus que nós recebemos a nossa proteção. É do Senhor Jesus que nós recebemos o amor e doamos o amor. E, portanto, estejamos ligados à videira. Porque na fase de brotação e floração, que para nós cristãos é o novo nascimento e a vida plena em Cristo. Que você venha nascer de novo, em espírito e em verdade. Que você venha nascer de novo em Cristo Jesus. Mas, logo na sequência do versículo 6, Jesus diz que a pessoa que se afasta do Senhor estará condenada a viver eternamente em lugar inóspito e em eterno sofrimento. Deixando claro que este não é o desejo de Deus para o ser humano. Para aquele que não quer viver ligado à videira, que não quer receber a seiva, o alimento espiritual da videira verdadeira que é Jesus. Deus não deseja isso. Ele quer você ligado a Ele, perto dEle, vivendo com Ele
e para Ele. João 15,6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo e ardem. Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. E o diabo, que os enganava, foi lançado fora como a vara, melhor dizendo, foi lançado, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu vou ler de novo o versículo 10, Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como terceira etapa do ciclo da uva, nós temos o crescimento dos cachos, que chamamos também de bagos, e a maturação. O crescimento dos cachos é um período de grande expansão das uvas, que coincide com uma época de temperaturas mais elevadas. Nesta fase, os bagos de uvas crescem de tamanho, de maneira exponencial, até atingirem tamanhos que fazem com que os cachos se fechem. A maturação é a fase do ciclo da videira que coincide justamente com o surgimento da cor tinta nas películas dos bagos tintos e das películas translúcidas nas castas brancas, que pode durar até 2 semanas. Mas os frutos podem mudar de cor em 24 horas. A partir da maturação inicia-se então uma fase que dura entre 35 e 55 dias, durante a qual a uva irá acumular açúcares livres e compostos fenólicos. O período de maturação termina no final do verão ou no início do outono. Então, dentro do ciclo da uva, nós temos a dormência, depois vem a brotação e floração, e agora o crescimento dos cachos e a maturação para a colheita. Na nossa vida espiritual, essa dormência é uma aparente inatividade, tem que ser uma dormência espiritual ativa. A brotação e a floração significam o novo nascimento em Cristo e o viver plenamente em Cristo. E o crescimento dos cachos e a maturação significa santificação e glorificação da pessoa. Jesus, nos versículos 7 ao 11, ele nos ensina que devemos permanecer nele, ou seja, permanentemente na fé racional cristã, para ser efetivamente seu discípulo, produzindo muitos frutos para o reino de Deus, vivendo em santificação. E o que é viver em santificação? Separado do pecado e consagrado a Deus. Devemos viver santificados para um dia ser glorificado em Cristo, uma vida eterna no corpo glorificado igual a Cristo, e ainda vivendo sempre no amor ágape,
o amor de Deus relativo ao plano vertical, que é amar a Deus. No plano horizontal, amar o próximo. E no plano de profundidade, amar a si mesmo. Não é ser amante de si mesmo, que aí é egolatria. É amar a si mesmo. João 15, 7 e 11, como nós lemos, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque tudo que a gente pedir vai ser de acordo com a vontade do Senhor, se nós estivermos nele. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Eu quero que agora você se concentre ainda mais nesta palavra. Porque eu desejo que você saiba que Deus nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Mesmo antes do seu nascimento. Mesmo antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele te amou. João 3, 16 ao 18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Presta atenção agora. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu conclamo aqui a você que você creia em Jesus. Creia no sacrifício que ele fez por toda a humanidade na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para a remissão de nossos pecados, para a nossa salvação, para a vida eterna. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E um dia vai voltar para buscar a sua igreja, para viver eternamente com ele. A verdadeira videira espiritual. Essa videira em que a gente não pode de forma nenhuma estar distante, mas bem junto, precado, de forma a não ser a que nada neste mundo venha a arrancar, mas precado à videira espiritual que é Jesus. É assim que tem que ser a nossa vida. João 15, versículos 3 ao 14 diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. A maior prova de amor de Jesus para conosco foi ele ter dado a vida dele por nós, pelos nossos pecados. Ele que não tem pecado. Marcos capítulo 12, versículos 28 ao 34 diz: aproximou-se dele um dos escribas. Presta atenção nisso. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ou seja, aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu não sei o seu nome, mas Deus sabe. Ele está dizendo para você: ouve.
Maria, José, Fernando, Rosa, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. E conclama a você dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste. Presta atenção. Que há um só Deus e que não há outro além dele. A verdadeira videira espiritual, Jesus. Versículo 33. E que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Eu vou repetir. Amá-lo, ou seja, amar a Deus de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e o amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então tem a ideia agora de que você, qual é a sua perspectiva ou percepção da distância do seu ser para o reino de Deus. Porque aqui o escriba, quando disse, eu entendi bem, Deus é o único e verdadeiro Deus, o único Senhor. Eu entendi que eu tenho que amar a Ele com todas as forças, de todo o coração, de todo o entendimento, com a minha alma, e amar o próximo como a si mesmo. E que isso é muito mais importante do que qualquer holocausto, do que qualquer sacrifício que eu venha a realizar. E Jesus disse para ele: respondeste sabiamente, não estais longe do reino de Deus. E esse é o momento de você meditar. A que distância você está do reino de Deus? Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. E eu quero encerrar este culto racional falando que os viticultores, ou seja, aqueles que plantam, e colhem uvas, eles dizem que quanto mais espessa, ou seja, quanto mais grossa for a casca da uva, mais resiliente ela é, ou seja, resistente ao frio e ao calor. Quanto mais espessa, mais grossa for a casca da uva, ela resiste mais ao frio e ao calor, ou seja, às variações de temperatura. Quanto mais grossa for a casca da uva, ela é mais resistente às pragas e às doenças. E, portanto, sobrevive neste ambiente hostil de pragas e doenças. Quanto mais grossa é a casca da uva, estas produzem os melhores vinhos. Assim, é a pessoa que vive em Cristo e com Cristo. É forte,
enfrenta as adversidades e vence todas elas. E a cada livramento dado pelo Senhor, adquire mais experiência e resistência e produz mais virtudes espirituais. Lembra o que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Portanto, não esteja sem Cristo. Una-se à videira, a verdadeira videira espiritual que é Cristo, porque sem Ele nada pode ser feito. Não será a sua força física, intelectual, que vai te dar a vida plena. É Cristo que te dá a vida plena. Dizem ainda os viticultores que a uva que está na videira, ela não escolheu o lugar onde foi plantada. Se em local fértil ou infértil. Se livre de pestes ou sujeita às pragas. E com isso, no local em que ela foi plantada, ela enfrenta as intempéries do ambiente onde está. Nós não escolhemos adversidades, nem queremos ter adversidades. Quem é que quer sofrer, ter angústia, aflição? Ninguém. Mas não escolhemos, porque não devemos ter. Enfrentamos todos os dias. Jesus disse: neste mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não escolhemos adversidades e nem queremos ter adversidades, mas elas são realidades em nossas respectivas vidas. E somente com Cristo teremos a casca grossa espiritual para enfrentar e vencer os obstáculos que tentam nos separar de Cristo. Quero te dizer que muitos fatores externos e internos buscam te separar de Cristo. Ser um obstáculo para você não se juntar à videira espiritual verdadeira que é Cristo. Muitos. Mas tenha uma casca grossa espiritual para enfrentar e vencer esses obstáculos. E, portanto, toma posse da salvação e da vida eterna agora, em Cristo Jesus, entregando a tua vida a Cristo. Preste atenção. Eu não tenho mais palavras dadas por Deus para falar contigo. A verdadeira videira espiritual falou contigo. Medita nesta mensagem. Medita na mensagem de hoje. E entrega neste momento a tua vida a Jesus. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós continuamos na tua presença já em agradecimento pleno pela palavra proferida no dia de hoje. Neste culto racional, palavra do Senhor. Conhecemos, Senhor, e aprendemos que Tu és a verdadeira videira espiritual e nós os ramos, que devemos estar junto a Ti, se alimentando espiritualmente dos Teus ensinamentos, da Tua pessoa, se alimentando em oração, em adoração, na leitura da palavra, no jejum. Aprendemos que nada podemos fazer sem a Tua presença no nosso ser. Obrigado, Jesus, pela salvação, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado por todas estas pessoas que ouviram esta palavra e certamente vão meditar com mais profundidade, de forma mais reflexiva, a sua vida espiritual.
Não estamos neste mundo para falar das coisas do mundo. Não estamos neste mundo para legislar e muito menos julgar. Porque São Tiago diz que só há um legislador e um julgador que pode fazer perecer ou viver a alma. Nós, meros humanos, não temos capacidade de julgar. E se o fazemos, estamos sendo nécios. O que nós queremos é estar na videira espiritual verdadeira que é Cristo, para tomar posse da salvação e da vida eterna. É assim, ó Deus, que nós estamos a orar. E eu te apresento a todos que acompanharam este culto racional, Palavra do Senhor. Concede-lhes paz, saúde e prosperidade. Guarda-os, protege-os, Senhor. Ilumina com a tua luz as mentes e corações, para que sempre estejam ligados à verdadeira videira espiritual, que é Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. A você, o nosso muito obrigado pela participação deste culto racional, Palavra do Senhor. Eu conclamo que você possa enviar este vídeo, este culto, esta pregação a 1, 2, 3 ou mais pessoas. Porque como verdadeiros cristãos, nós só temos uma missão, a de anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que depois que o Evangelho de Cristo for pregado em todo o mundo, aí é o momento de ele retornar para buscar a sua igreja. Portanto, urge a necessidade de cada cristão consciente que está ligado à verdadeira videira espiritual, anuncie a salvação em Cristo, da forma, no modo, segundo a vontade de Deus. Bênçãos especiais e espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.